Bom dia a todas e todos. Meu nome é Carlos Afonso, sou um dos conselheiros do CGI-BR, um dos 4 membros da sociedade que representam a sociedade civil no CGI-BR. Nós vamos fazer nesta parte deste seminário da manhã, que é Próximo Bilhão de Conectados, Desafios para o Desenvolvimento da Internet no Brasil, nós vamos fazer um diálogo sobre espectro e novas tecnologias digitais, desafios e oportunidades. Espectro não são aqueles caras de todos esses filmes e séries de zumbis que vocês estão vendo. São, né? Também. Acho. Né? Tem esses também, mas... O espectro, na verdade, que a gente se refere é o espectro de rádio, que em muitos países é considerado um bem público. E, portanto, você não vende nem compra espectro, teoricamente. O espectro é da comunidade, é um bem da comunidade. E esse eu acho que é um elemento importante para todo o resto das considerações que a gente fizer. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, cada um dos palestrantes aqui tem pelo menos 15 minutos para apresentar, dependendo de como anda o tempo, pode-se ter até mais, mas o importante é fazer o diálogo com vocês depois. Eu queria apresentar os 3 outros, o Lisandro, aqui à minha direita. Lisandro Granville é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TICS, presidente eleito agora, né? Exatamente agora, da Sociedade Brasileira de Computação, e integra o Comitê Gestor da Internet como representante, um dos 3 representantes da comunidade científica e tecnológica. Veridiana Alimonte, advogada pela USP e mestre em Direito Econômico pela mesma instituição. Integra hoje a coordenação executiva do Conselho Brasil de Comunicação Social, o Intervozes. Foi conselheira do CGI-BR de 2011 a 2014. Rafael Diniz é mestre em Informática pela PUC do Rio e pesquisador do Telemídia, Laboratório de Sistemas Multimídia, onde atua nas áreas de interatividade, TV digital e rádio digital. Então, esses serão os palestrantes nessa ordem. E aqui o coordenador data vênia, como dizem os advogados, e aqui tem pelo menos 2, né? Vai fazer uma apresentação rápida e depois vou liberar para os nossos palestrantes. Eu estou colocando aí uns dados sobre distribuição de população e área dos municípios brasileiros. Isso aqui foi feito para uma outra apresentação e é com base em dados do IBGE de 2010. Você vê aí a densidade populacional e a área de algumas cidades, de alguns estados do Brasil, né? E nós vamos ver aqui alguns exemplos de municípios na região sul que têm uma grande área e uma densidade populacional muito baixa. Podemos fazer a mesma coisa para o Nordeste, para o Norte, etc. Para essa apresentação foi feito para a região sul, né? Vocês veem ali sei lá, o primeiro ali do Paraná. Tem 2.020 quilômetros quadrados, 7.000 habitantes. Uma densidade de habitantes por quilômetro quadrado de 4 habitantes. Né? Então, essa aqui, Tibagi, no PR, agora eu consigo ler. Tem 2.952 quilômetros, 20.000 habitantes, 7 habitantes por quilômetro quadrado. Já é bem mais do que o outro. Né? Mas tem 2 distritos dentro do município, né? Que são uma espécie de pequenas cidades satélites, né? da cidade sede. Alto do Amparo fica a 57 quilômetros, 2.900 habitantes, e Caetano Mendes a 45 quilômetros. E essa última observação aí é o que vai interessar para o nosso debate, é que não tem designação oficial de canais do Sistema Brasileiro de TV Digital até agora. Então, o que é o espectro que nós vamos falar, que não são os zumbis? É essa gama regulada pela OIT que vai de 3 kHz a 300 GHz. Né? O
Filé mignon está entre 50 MHz e 6 GHz e inclui todas as faixas de rádio FM, TV analógica, TV digital, bem como as inúmeras faixas de frequência de telefonia móvel, né, telefone celular, serviços de internet sem fio, Wi-Fi e outros, e conexões ponto a ponto de alta velocidade por rádio. Então, esse aí é o filé mignon, em torno do qual se dão as grandes lutas, ou brigas, ou disputas comerciais e políticas, inclusive, de faixas pedaços dessa faixa de espectro. Faixas de TV nas Américas, de FM e TV nas Américas. Isso tudo porque vamos falar de um tópico que é como se pode aproveitar as faixas de televisão e FM que vão ser liberadas com a transição para a TV digital. E de rádio, e as faixas também de rádio digital, se for implementado no Brasil, um dia vai acabar sendo. Então, essa é a estrutura de faixas que vale para todas as Américas, que nós estamos numa região da ITU que define isso como padrão para a América do Norte, América do Sul, etc. O IT, União Internacional das Telecomunicações. Então, de 54 MHz a 88 MHz, de 174 MHz a 216 MHz para os canais de VHF, depois tem toda uma faixa para os canais de UHF, aqueles que lá no interior você fica ajeitando a antena para pegar com aquele chuvisco, né? Tem um intervalo entre 88 e 174, que é ocupado por canais de rádio, FM, radionavegação, etc. Tem um canal dentro dessa faixa de UHF da TV analógica, que é dedicado à radioastronomia, a gente não pode tocar nele. Os canais 52 a 69, que correspondem àquelas frequências, faixas de frequência, são atribuídos a serviços móveis terrestres pela UIT e designados no Brasil, como basicamente em todas as Américas, para atual ou futura telefonia móvel nas novas tecnologias, né, como o 4G e LTE. No Brasil, essa faixa, pelo que eu me lembro, já foi designada, mas ainda não está em uso, né? E existem 45 canais originalmente designados ou alocados para o Sistema Brasileiro de TV Digital. Tá? Os canais do SBTV, não é o SBT do Silvio Santos, okay? Sistema Brasileiro de TV Digital. O sistema define 45 canais com largura de banda de 6 MHz. É importante essa largura de banda, porque quanto mais largura de banda você tiver para transmitir dados, mais dados você pode transmitir por megahertz, vamos dizer assim. Esse padrão de 6 MHz é padrão para televisão em todas as Américas, nessa divisão de canais em faixas de 6 MHz. Canais 52 a 69 para 4G, já vimos isso. E quais são os espaços em branco, que muitos já devem ter ouvido falar? Que história é essa de espaço em branco no espectro da televisão? Na televisão analógica, entre os canais adjacentes, tem que se manter um canal livre, porque senão há interferência entre um canal e outro. Então, por exemplo, não pode coexistir o canal 3 e 4 na mesma cidade, porque senão eles interfeririam. Então, se você designar o canal 3, o 4 tem que ficar livre, e aí o outro seria o 5. Né? Novas tecnologias permitem o uso desses espaços em branco, que esses são os tais espaços em branco, né, para transmissão de dados sem interferência, usando novas tecnologias de rádio, que aqui o nosso mestre aqui e doutor vai iluminar a gente sobre o assunto. Né? O dividendo digital são os canais que vão ficar disponíveis para qualquer uso, né, quando se completar a transição da TV analógica para a TV digital, e incluem os atuais espaços em branco. Né? É uma faixa gigantesca de 222 MHz de largura de faixa, e é um amplo espaço para você usar em várias aplicações, né? Além, obviamente, dos canais da TV digital. Na quase totalidade dos municípios, haverá uma grande quantidade de canais vazios que poderão ser usados por redes sem fio. Né? Essa é outra coisa importantíssima que a gente tem que levar em conta. A questão do alcance, né? A banda UHF permite alcance várias vezes maior que a banda Wi-Fi.
porque a frequência é menor e é uma característica da propagação do rádio, das ondas de rádio, que quanto menor a frequência, maior é o alcance, maior é a propagação, ela espraia mais, né? Rede sem fio em UHF requer um número bem menor de estações repetidoras para cobrir uma mesma área, né, nas frequências da atual TV analógica. Isso significa que o investimento para você cobrir uma mesma área e alcançar domicílios é menor, porque você tem que colocar menos estações, menos repetidores, etc. É ideal para interconectar comunidades esparsas nos municípios e integrá-las a uma rede municipal ou uma cidade digital. Por isso que eu dei o exemplo daqueles municípios que quase não tem gente e tem distâncias enormes entre os vários distritos, né? Como alcançar isso, como servir esses municípios. Rádios cognitivos, ou são rádios de software, ou rádios, né, entre aspas, inteligentes, me recuso a chamar qualquer máquina de inteligente, mas permitem o uso otimizado do espectro com capacidade de reconhecimento imediato de faixas livres. Isso é importante. É especialmente adequado para redes de internet em áreas com populações esparsas, nas faixas do tal dividendo digital. Já existe e está em uso nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países. Nos outros países, Canadá e Estados Unidos já tomaram medidas regulatórias entre 2008 e 2011 para permitir aplicações comunitárias e provimento local de acesso, utilizando o dividendo digital e rádios cognitivos. Já existem nos Estados Unidos redes municipais utilizando a tecnologia. E a Comissão de Comunicações Federais dos Estados Unidos, a FCC, que é a Anatel americana, né, acaba de anunciar apoio a redes municipais, comerciais ou não, empregando a tecnologia. Se acaba aí, está um pouco velho. Na verdade, isso aí era de 2013. Então, já faz 2 anos isso aí. A tecnologia utilizando o dividendo digital, no formato de Light Licensing, que é mais ou menos o que a Anatel aqui chama de licença SCM, Serviço de Comunicação Multimídia. Em vários outros países, o licenciamento, similar aos Estados Unidos, está em consulta pública ou já aprovado para esses usos. Aí vem a última coisa que eu queria falar, rapidamente, que é importante isso daí, porque a gente, em qualquer coisa que se refira à internet, a gente frequentemente recebe reações do público que dizem basicamente isso. Por que o CGI não faz alguma coisa, né, para resolver esse absurdo ou algo assim? Então, eu queria só colocar isso, que não é da alçada do CGI-BR estabelecer regras e normas para as telecomunicações, incluindo o uso do espectro. No entanto, é atribuição do CGI-BR, segundo o decreto de 2003, estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil. A universalização da banda larga é componente estratégico para o desenvolvimento da internet no Brasil. O CGI já participou, junto à Anatel e ao Minicom, na definição de licenças de provimento de acesso, como o SCM e o SLP, em particular em relação a redes wireless e redes municipais. O CGI-BR pode apoiar iniciativas que aprofundem o entendimento das melhores soluções para a universalização da banda, incluindo as possibilidades de uso de formas flexíveis de licenciamento do espectro para uso comunitário e empreendedorismo local. Pronto, falei muito rápido, acho. Mas é que o moderador não devia nem falar, né? Então, ok, obrigado, vamos lá. Então, com a palavra, doutor Lisandro. Certo, bom, obrigado. Como o CA falou antes, o meu nome é Lisandro Granville, eu sou conselheiro do CGI, mas eu vou vestir o chapéu nessa apresentação de professor de uma universidade. O CA também exagerou, dizendo que eu vou iluminar, eu não sou lâmpada, não vou conseguir iluminar ninguém. Eu vou tentar apresentar para vocês um conjunto de tecnologias do ponto de vista acadêmico que podem ser utilizadas para melhorar o uso do espectro. Eu tentei fazer a apresentação da forma mais didática possível, espero que seja razoavelmente compreensível. Não há equações aqui, felizmente. Bom, eu organizei assim, então eu vou falar primeiro de três tecnologias principais. A primeira é de uma base de dados de white space, depois eu vou falar rapidinho sobre rádio cognitivo, que o CA já mencionou.
Depois eu vou mencionar sobre SDWN, que é o uso de SDN, que é uma tecnologia de redes bastante difundida hoje em dia, apesar da sua disseminação na prática ser mais restrita. Só que no contexto de rede sem fio, isso também envolve o uso de SDN em rádio cognitivo. E por último, mencionar algumas outras tecnologias que podem ser também utilizadas. O meu objetivo aqui em mostrar essas tecnologias é principalmente mostrar para vocês que é possível desenvolver tecnologia de ponta nesse contexto de rádio cognitivo no Brasil. Ao longo dessa semana, a gente ouviu em alguns outros debates o talento brasileiro para avançar em questões importantes da internet. Essas questões de uso de espectro não são exceção nesse contexto, e aqui são alguns exemplos onde a gente poderia explorar. Como o título do painel também incluía desafios e oportunidades, ao final eu vou tentar mencionar alguns desafios e oportunidades, de novo, desse ponto de vista mais acadêmico. Bom, toda a questão do uso de tecnologias para melhor uso do espectro vem do fato do espectro ser escasso hoje em dia, né? E essa escassez do espectro ela acontece por conta de uma visão conservadora, onde nesse conservador não é uma crítica, é apenas uma constatação. Essa visão conservadora, ela assume que os usuários que não são regulados, eles poderiam interferir nas comunicações uns dos outros. E, portanto, se precisa regular esse acesso às diversas faixas do espectro para que essa interferência permita que esses usuários sejam capazes de se comunicar sem essas interferências, né? Então, todo usuário, nesse contexto, ele deve possuir uma licença de uso. Então, é assim que se distribui, por exemplo, as faixas de espectro utilizadas na transmissão de TV. Tá? Então, quase toda a faixa de espectro hoje disponível, ela acaba sendo licenciada na prática. Existem muito poucas oportunidades de novos licenciamentos, né? Por outro lado, então, essas transmissões, elas acabam, apesar dessas faixas serem licenciadas e alocadas para usuários específicos, onde, nesse caso, os usuários não são usuários domésticos, ou nós, são operadoras dessas faixas, esses usuários tipicamente apresentam um uso intermitente dessas faixas alocadas. Esse uso intermitente indica que existem momentos nas transmissões que poderiam ser empregados por outros usuários que não esses usuários licenciados ou usuários primários, como a gente chama, né? E essa alocação fixa das faixas, mas esse uso intermitente dessas faixas faz com que a gente tenha um uso bastante ineficiente do espectro. Então, a escassez de espectro vem desse licenciamento, mas também do fato de, internamente, em cada faixa alocada, não haver um uso mais intenso do espectro. Estou tentando passar para a próxima. Parou. Não, acho que é lá. Pode passar para mim? Agora foi. Onde é que eu estava? Não, aqui, tá. Bom, do outro lado, a gente tem as redes sem fio, que são as redes que a gente mesmo instala em nossas residências, né? O Wi-Fi é a tecnologia mais popular nesse contexto. E redes Wi-Fi, por exemplo, elas operam em faixas não licenciadas, mas a utilização dessas faixas acaba sendo muito melhor. Apesar de existir um certo caos na comunicação nessas faixas, o uso da faixa acaba sendo mais eficiente porque existem mais oportunidades para os usuários utilizarem o espectro nessas transmissões, né? Então, existe um contra-exemplo, onde usuários não licenciados, nesse caso nós mesmos, usuários domésticos, acabam utilizando melhor uma faixa do espectro por justamente não haver uma coordenação mais estrita nessas faixas específicas. Então, é um contra-exemplo, né? Quando a gente não tem uma regulação de uma determinada faixa, isso não indica que, obrigatoriamente, os usuários não vão conseguir se comunicar. Eles conseguem, como acontece em rede sem fio. E, mais que isso, essa comunicação acaba sendo bastante eficiente, porque aquela faixa é bastante bem utilizada, né? Então, fica a pergunta, né? Como usar de forma mais eficiente as faixas do espectro que são licenciadas, já que essas são aquelas que o uso não é tão eficiente assim, né? Então, tem
basicamente, algumas opções, né? Então, permitir a transmissão oportunística de usuários secundários. Usuários secundários são os usuários que não têm direito à transmissão originalmente. Esses que têm direito à transmissão são os usuários primários. E esses usuários secundários, então, eles olham para as diversas oportunidades de transmissão nessas faixas licenciadas, e quando existe essa oportunidade de transmissão, eles passam a transmitir. Por isso que se fala em transmissões oportunísticas, né? Quando se tem a oportunidade de fazer essa transmissão, se faz a transmissão. Mas, por outro lado, essa transmissão precisa ser feita de forma coordenada, porque os usuários primários ou os usuários licenciados, eles não podem ser afetados pelos usuários secundários, uma vez que os usuários primários pagam pela faixa que eles estão utilizando, né? Então, aqui a gente tem uma situação onde existe um recurso, o CA mencionou que é um recurso público em alguns lugares. Esse recurso ele é pago pelos usuários primários, mas como esse uso não é intenso, os usuários secundários que podem não pagar por esse recurso têm a oportunidade de transmissão. Então, a rádio cognitivo é uma das tecnologias que permite esse tipo de interação. O uso melhor dessas faixas licenciadas a partir de usuários secundários. Aí fica a pergunta, como descobrir quando um usuário primário não está usando uma faixa do ponto de vista do usuário secundário? O usuário secundário olha para o espectro, ele tem a intenção de transmitir, mas ele precisa descobrir se a faixa onde ele está querendo transmitir está sendo utilizada por um usuário primário ou não. Aí existem principalmente duas abordagens, podem existir outras, mas essas são as principais. As duas abordagens são a utilização de bases de dados de white space, ou WSDB, e o sensoriamento espectral. A gente vai dar uma olhadinha nesses dois casos agora, então. Bom, o primeiro caso, né, o uso de bases de dados de white space, né? Então, WSDB são bases de dados disponíveis na web, e isso é importante a gente enfatizar. Essas bases elas são disponíveis na web, portanto, a gente consegue acessar. E esse acesso pode se dar tanto através de um navegador, quando é o humano que está querendo observar quais são as disponibilidades, ou através de interfaces programáticas para quando alguém desenvolver software para observar as faixas disponíveis, né? Atualmente, a maior parte dessas bases implementadas no mundo elas são focadas nas faixas para transmissão de TV, mas a tecnologia por trás disso pode tranquilamente ser utilizada para observar outros tipos de faixas utilizadas para outras aplicações, como, por exemplo, para radar, né? Grandes corporações têm implementado essas bases de dados públicas. Eu vou mostrar dois casos dos mais relevantes. A primeira delas, adivinhe, é o Google, né? O Google tem uma base de dados onde ele disponibiliza tanto para os usuários humanos quanto para o software acesso ao quais são as faixas de espectro disponíveis nos Estados Unidos. Esse aqui é o site, ele é público, acho que não sei se dá para ver direitinho ali embaixo. Se vocês quiserem acessar, vocês vão encontrar essa página ali, né? Isso permite, por exemplo, que um desenvolvedor crie, através de uma interface programática, acesso a essa base, obtenha as informações e entenda quais são as oportunidades de transmissão. O outro, não muito diferente, é a Microsoft. Esses são só dois exemplos, né? Aqui é mais para enfatizar que a Microsoft, por exemplo, nesse exemplo, faz o mapeamento das faixas disponíveis em Singapura, né? Então, ela não se restringe apenas aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu não tenho nenhum conhecimento de uma base pública dessa forma, a não ser alguns trabalhos acadêmicos que a gente tem conhecimento na comunidade científica, né? Essas informações, o fato de não existir uma base não significa que as informações não existam. Obviamente elas existem, né? Porque alguém precisa regular o uso desse espectro, então essas informações elas existem. Só que não existem portais públicos brasileiros que permitam a gente ter acesso da mesma forma que a gente consegue em outros lugares. Bom, para fazer acesso a essa base, a gente precisa de um protocolo de acesso. Essas bases elas são muito recentes, né? E elas começaram a se difundir com uma certa velocidade. De forma a padronizar o acesso a essas bases, o IETF,
que é um dos organismos de padronização internacionais mais importantes, foi quem, por exemplo, liderou o desenvolvimento da internet ao longo da sua história, ele divulga documentos chamados de Request for Comments, ou RFCs, que descrevem como os protocolos da internet devem ser utilizados. Essa RFC 7545, de maio de 2015, então absurdamente nova, padroniza um protocolo, esse PAWS, Protocol to Access White Space Databases, que permite, então, que um usuário, ao utilizar esse protocolo, tenha acesso às bases de dados de white space, que também empreguem esse protocolo. Nem todas as bases públicas, hoje em dia, apresentam suporte ao protocolo, mas isso é consequência do PAWS ser muito novo, né? Eu também preciso enfatizar que, no contexto do IETF, a padronização de um protocolo é uma atividade bastante longa no tempo. Como essa RFC é apenas de 2015, possivelmente vão existir novas versões dessa RFC com modificações, inclusão de funcionalidades não originalmente previstas. Então, o processo de padronização ele acaba sendo longo, né? Bom, o protocolo é baseado em JSON sobre comunicações HTTPS. Como é HTTPS, a gente já tem como substrato das comunicações tecnologias da internet. Então, significa que entre quem está solicitando e a base de dados, a gente vai ter como intermediário a internet. Nossa, tenho 3 minutos, só vou correr. Bom, então, nem todas as bases de dados suportam PAWS. Tá? Então, vamos ver. Esse aqui é um exemplo bem simples, né? À esquerda, ali, vocês enxergam um usuário, aqui representado por uma antena, que deseja transmitir, né? Esse usuário ele tem um agente interno chamado Service Requester. Esse Service Requester manda mensagens para um Service Replier, que entra em contato com a base de dados e, utilizando a internet, retorna indicando quais são as faixas disponíveis naquela região. Essa aqui é só para mencionar um protótipo realizado na universidade, onde a gente fez observações nessas em WPANs, né, são redes de alcance pessoal. Aqui a gente pegou 2 hardwares bastante populares hoje em dia. Eu vou falar meio rápido, então eu vou pular algumas coisas. Acreditem, esses 2 hardwares, eles operaram dessa seguinte forma. Eram 2 rádios, a gente ligou esses rádios em um computador, através de uma USB. Internamente foi implementado o requester em Python. Ele acessava uma base de dados remota MySQL, que seguia os padrões definidos pelo IETF, o protocolo ali no meio era o PAWS, e depois, ao final, então, depois de descobrir quais eram as faixas disponíveis, os rádios escolhiam uma das faixas e passavam a transmitir internamente. Rádio cognitivo. Então, o sensoriamento de espectro ele acaba sendo fundamental para identificar essas oportunidades de transmissão. Ao observar uma base, a gente tem a informação de quais são as faixas disponíveis, mas isso foi reportado pela base, né? Quando a gente fala de rádio cognitivo, se espera também que o dispositivo que opera com rádio cognitivo seja capaz de observar o espectro ao seu redor e determinar se as faixas que ele pretende transmitir estão sendo utilizadas ou não. Principalmente para identificar quem são os usuários primários e, então, não fazer as transmissões, já que, nesse contexto, a gente não quer que o usuário primário, que possivelmente está pagando pela faixa, seja prejudicado. Existe um trade-off, porém, nesse processo de sensoriamento, para fazer o uso mais efetivo desse espectro, né? Se a gente ficar sensoriando o espectro com muita frequência, a gente possivelmente vai ter pouca oportunidade de transmissão, né? Porque a maior parte do tempo o dispositivo vai ficar fazendo atividades de sensoriamento e menos atividades de transmissão. Por outro lado, se a gente ficar sensoriando o espectro com um intervalo muito longo, pode ser que entre uma observação do espectro e a próxima, o usuário primário comece a transmitir. E aí a gente aumenta o risco de interferir com o usuário primário, o que não deveria acontecer. Então, achar o melhor ponto e a melhor frequência de observação do espectro é um desafio de pesquisa. Bom, sensoriar faixas com maior probabilidade de vacância aumenta esse uso eficiente se a gente já olhar para faixas que antecipadamente a gente sabe que tem uma maior probabilidade de estarem vazias, significa que a gente vai deixar de observar as faixas com maior probabilidade do uso do usuário primário. E aí talvez a gente mais rapidamente identifique as faixas. Consegui matar o segundo tópico. O terceiro tópico.
que é sobre Software Defined Wireless Networking, né? Talvez a plateia já tenha ouvido falar sobre SDN. SDN é uma tecnologia de redes bastante popular hoje em dia. SDN foi construída principalmente para operar em redes de campus e redes cabeadas. Mas essa mesma tecnologia, ou pelo menos os seus princípios, podem ser utilizados também para redes sem fio. Lá vem a moça com a placa. Vou mostrar 1 minuto. O CA, sobrou alguns minutos do CA, eu vou abusar do tempo dele. Bom, SDN é um paradigma de redes que é baseado em 3 pilares principais. O primeiro deles é que existe uma separação do que é chamado plano de encaminhamento e plano de controle. Essa separação permite que os operadores de redes não fiquem presos a um determinado fornecedor de dispositivos. Numa situação convencional, de uma rede convencional, a gente compra um roteador e dentro desse roteador a gente tem um software de controle lá dentro, além de toda a parte de encaminhamento. Só que esse software de controle, fazendo uma analogia um pouco exagerada, funciona como se fosse um sistema operacional. Só que num ambiente de computação convencional, a gente tem liberdade de trocar o sistema operacional dos nossos micros pelo sistema que mais nos agrada. Só que numa rede convencional a gente não consegue trocar esse plano de controle, porque ele vem acoplado junto ao dispositivo. Então, o SDN faz o desacoplamento dessas coisas, permitindo que o operador da rede escolha qual o plano de controle mais adequado para ele. E essa separação faz com que o software que originalmente estava dentro dos roteadores migre para uma máquina convencional de prateleira. E nessa máquina a gente instala esse sistema operacional de redes. Numa rede SDN, o roteador deixa de ser chamado de roteador e o dispositivo genericamente é chamado de switching. Depois eu posso comentar por que esses termos, mas é assim que funciona. Bom, o segundo pilar é que existem abstrações das funções de hardware em software. Então, o que o hardware faz, ele é apresentado para o operador da rede, para o sistema operacional, como um conjunto de APIs. Então, é possível controlar esse software remotamente utilizando essas APIs. E existe um controle centralizado da rede. Se a gente fala numa rede convencional, o controle ele é totalmente distribuído porque o software de controle embarcado em cada roteador, ele é um software distribuído em cada um desses roteadores. Quando a gente tem uma rede SDN, esse software, como a gente extrai ele dos dispositivos, ele pode ser centralizado num único dispositivo chamado controlador. Esse controle é chamado apenas logicamente centralizado, porque o controlador, na sua camada de operação, pode ser distribuído, por exemplo, por questões de tolerância à falha. Se a gente só tem um controlador na rede, ele cai, a rede inteira cai. Né? Então, a gente pode querer replicar para evitar isso. Bom, SDWN significa o uso desses princípios de SDN em redes 5G, redes de nova geração. Aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas a gente tem uma arquitetura SDWN, onde a gente encontra na parte de baixo, na camada de encaminhamento, os dispositivos convencionais de rede, mas também dispositivos de uma rede sem fio, por exemplo, dispositivos que fazem transmissão utilizando rádio cognitivo. Só que todos esses dispositivos, em algum momento, eles se tocam para formar uma rede coesa, onde partes são transmissões sem fio, outras partes são transmissões cabeadas. Essa coordenação ela precisa ser realizada de alguma forma. Então, existe a camada de cima, que é a camada de controle, a intermediária da figura. Né? Nessa camada de controle, então, a gente vai encontrar os controladores, o software de controle, tanto da parte cabeada quanto da parte sem fio. E, em cima de tudo isso, a gente vai encontrar as aplicações dos usuários. À direita, de uma forma mais vertical, a gente encontra, então, um plano de gerenciamento. Esse plano de gerenciamento ele é responsável por, ao interagir com as várias camadas, verificar se elas estão adequadamente configuradas, se o software que está operando de forma ajustada e permitir, então, que isso seja realizado da melhor forma possível. Esse ambiente mais integrado, onde a gente tem todos esses elementos funcionando de forma mais coordenada, ainda é um ambiente utópico. A gente não tem um exemplo definitivo onde a gente possa dizer assim, todos esses elementos hoje em dia já funcionam de forma coordenada e harmônica. Isso não acontece também porque isso envolve operadores diferentes para redes diferentes. E aí entram aspectos humanos, onde os operadores humanos precisam acordar questões de transmissões que envolvem aspectos, por exemplo, comerciais. E aí
a gente pode encontrar facilmente conflitos nesses aspectos. Bom, eu vou pular isso aqui, mas só para dizer 2 tópicos que podem ser também utilizados, é o compartilhamento de recursos e o uso de NFV. NFV também é uma tecnologia bastante nova, tanto quanto SDN, se não mais. NFV quer dizer Network Functions Virtualization, onde a gente virtualiza funções de redes e essas funções de redes podem ser virtualizadas também em rede sem fio. Então, a gente pode trocar o software de seleção do espectro que está rodando num determinado ponto para outro ponto da rede, porque esse software é mais adequado, por exemplo. Bom, como eu falei no começo, né, o painel tinha lá no título desafios e oportunidades. Eu tentei listar aqui alguns desafios e depois as oportunidades. Primeiro, eu acho que um dos desafios para a gente, de certa forma, ter algum protagonismo nesse conjunto de tecnologias é conseguir encontrar um ecossistema de colaboração, ou formar um ecossistema de colaboração que envolva as operadoras, a agência reguladora, governo e academia. Ao longo da semana, de novo, né, a gente falou que existe competência nacional para desenvolver tecnologia, mas que talvez a gente não tenha um ecossistema formado que permita esse desenvolvimento, que essas tecnologias possam aflorar. Né? Eu também concordo que competência nacional para desenvolver tecnologia não é um problema. Acho que o problema é a gente não ter, ao redor dessa competência, um ecossistema que permita fazer isso. Né? Uma outra coisa que também se fala bastante, né, é a formação de mão de obra qualificada. E aí vem aquela história do ovo e da galinha. Né? Talvez não tenha mão de obra qualificada porque essas tecnologias não são tão empregadas. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que as tecnologias não sejam tão empregadas porque não existe mão de obra qualificada para empregar as tecnologias. Né? Então, acho que são o segundo desafio importante. E de oportunidades, né, quando a gente tem um ambiente desafiador, possivelmente a gente tem boas oportunidades ali dentro. Acho que são essas 3 principais. Né? Desenvolvimento de tecnologia nacional para problemas globais. Eu acho que no Brasil a gente encontra situações onde a resolução desses problemas que tipicamente são nossos podem ajudar a resolver problemas que são globais também. A indústria de serviços sem fio com atuação internacional poderia ser criada. Essa indústria, na verdade, não existe ainda, mas ela é muito... o habilitador dessa indústria de serviços sem fio é o uso de virtualização em redes desse tipo, onde usuários domésticos poderiam criar seu software e colocar esse software em rede sem fio, porque tem virtualização nessas redes. A gente poderia aproveitar essa oportunidade se a gente tivesse disponibilidade, mão de obra e o ecossistema que eu mencionei anteriormente. E, por último, acho que a oportunidade é meio genérico isso, né? Mas acho que existe oportunidade para protagonismo real em nível internacional. Eu já acho que a gente perdeu um pouco o bonde da internet do futuro, como se falava no passado, né? Mas... não. Bom, eu perdi o bonde do bonde, então, porque não me atualizei, a expressão é outra. Mas eu acho que aqui existem oportunidades que a gente poderia aproveitar. Tá? Então, obrigado. Obrigado, Lisandro. Vamos rapidamente passar para a nossa Veridiana. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Veridiana, do coletivo Intervozes, que é um coletivo que desde 2003 vem discutindo de forma mais ampla os desafios da democratização da comunicação no Brasil e a garantia desse direito à comunicação de maneira ampla. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de participar desse painel com vocês, e que é um painel que está incluído dentro de um fórum que trata, que pensa como que a internet pode empoderar o desenvolvimento sustentável, e dentro de um seminário que pensa os desafios para o desenvolvimento da internet no Brasil para conectar esse próximo bilhão. E dentro desses 2 temas, dessas 2 proposições, eu entendo que nessa discussão aqui a gente tem um duplo desafio. O desafio de conectar o próximo bilhão de uma maneira a proporcionar o desenvolvimento sustentável da internet. O primeiro deles é o provimento de infraestrutura. E o segundo é a utilização e apropriação dessa infraestrutura, dessa tecnologia, pela comunidade para o seu desenvolvimento. Por isso, Lisandro, nesse ecossistema, a comunidade tem que estar lá, né? Então, é importante também que
essa comunidade seja ouvida para pensar como utilizar, como que essas tecnologias conversam com as suas necessidades. E justamente para que ela seja apropriada a partir das diferentes potencialidades que a internet nos traz com relação à educação, cultura, acesso à informação, produção colaborativa, governo eletrônico, enfim. Com relação ao primeiro desafio, que é o provimento de infraestrutura, isso envolve altos custos, muitas vezes de implementação de rede física. Em áreas como o próprio CA mostrou, em que às vezes a densidade populacional é super reduzida em grandes áreas, né, e passar cabo, fio, enfim, infraestrutura física nesses locais é muito complicado e muito custoso. Muitas vezes, em geral, não é de interesse econômico fazer isso. Essa infraestrutura, então, tanto de transporte, os grandes troncos, que a gente chama, a espinha dorsal, o backhaul, quanto depois fazer com que isso chegue nos estabelecimentos, nas casas das pessoas, enfim. A transmissão de dados por meio do espectro, ela deve ser combinada também a uma infraestrutura robusta de transporte, principalmente de fibra ótica, como diria o CA, a prova de futuro. E é uma alternativa de menor custo e de qualidade. Essas ondas eletromagnéticas, que a maior parte delas a gente não enxerga, mas que são fundamentais para a existência de serviços que a gente usa no nosso dia a dia, rádio, televisão, celular, internet. E, como o próprio CA disse, dizem respeito a um bem público, que é administrado pelo poder público, que, se há pagamento, né, para o uso de parte desse espectro, em autorizações, ou às vezes não há licenciamento e aí não há pagamento, mas na regulação brasileira ninguém compra a propriedade de uma faixa do espectro, mas o direito de utilizá-la, seguindo aí determinações do poder público nesse gerenciamento do espectro. Quando a gente pensa, né, em acesso à internet a partir de tecnologias móveis, digamos assim, nos vem muito mais à cabeça os serviços de internet móvel 3G e, recentemente, o 4G, que não cumprem efetivamente esse papel de conectar com qualidade as pessoas. É divulgado que o Brasil tem mais de 200 milhões de acessos em banda larga, sendo que aproximadamente 180 milhões desses acessos são de tecnologia de terceira geração, em que mais de 70% dos planos contratados correspondem a planos pré-pagos, com baixíssimas franquias de dados. Justamente essas baixas franquias de dados têm relação em como qual é a capacidade dessas redes e como ela é administrada. E considerando que boa parte dessa franquia também não é consumida com aquilo que o usuário gostaria de fazer. Muito dela é consumida com publicidade e outras coisas. A gente está falando aqui de soluções que robustecem a utilização desse espectro e permite que isso seja feito de uma maneira muito mais interessante. E a gente tem que discutir com urgência essas soluções, tanto em relação às faixas de uso não licenciado, que, enfim, como já foi dito aqui, o Wi-Fi, que por vezes até tem uma utilização mais interessante e eficiente. E eu vou falar aqui, embora o Lisandro tenha trazido outros exemplos de oportunidades de uso da faixa para conexões, eu vou um pouco na linha do que o CA fez na apresentação breve dele no início, da utilização da faixa do dividendo digital, que foi uma grande briga aí no leilão que aconteceu recentemente. Com relação às faixas da TV analógica que são mais discutidas as aplicações dos espaços em branco da TV, né? Porque na TV analógica, para não causar a interferência entre um canal e outro, existia um canal em branco não ocupado entre eles, e que na digitalização passa a não fazer mais sentido, mas, como o próprio Lisandro disse, não é só nesse espaço que a discussão, nessa área, que a discussão dos espaços em branco se aplica. E o dividendo digital, que é justamente a porção do espectro eletromagnético que era antes designada TV analógica e que
não serão agora utilizados, ou também serão utilizados, não seriam utilizados na TV digital, mas a gente também pode pensar isso na parcela que foi designada para a TV digital. No Brasil, o cronograma de desligamento da TV analógica ele vai de 2015 a 2018. 2015, na verdade, se inicia numa cidade piloto, digamos assim, em Goiás, e depois de 2016 a 2018, as transmissões analógicas de televisão passarão a não acontecer mais, se funcionar de a maior parte da população brasileira nessas cidades ter, de fato, receptor digital de televisão, enfim. Também é um desafio isso acontecer. Mas a gente pode utilizar a faixa destinada não só a faixa depois que a televisão analógica for desligada, mas mesmo a faixa da televisão digital, como o próprio CA colocou na apresentação dele, considerando justamente que nem todos os canais digitais eles estão sendo utilizados nessa transmissão simultânea entre TV analógica e TV digital que acontece atualmente. E, como já foi dito também, essa banda, que é a banda UHF, eu, quando comecei a estudar comunicação, descobri que VHF e UHF era uma sopa de letrinhas que fazia sentido. Assim, foi uma descoberta que eles tinham significado. A banda UHF, Ultra High Frequency, ela é uma banda que, em relação, por exemplo, à banda do Wi-Fi, ela está mais baixa no espectro, então tem comprimentos de onda maiores que têm abrangência territorial maior. É uma melhor propagação, portanto, que exige menos estações repetidoras. Essa utilização, como já foi dito aqui, ela pode ser viabilizada através dos rádios inteligentes, entre aspas, né, CA, porque são máquinas, bem apresentados aqui pelo Lisandro, enfim, que permitem uma utilização compartilhada dessas faixas, principalmente o rádio cognitivo, que é uma tecnologia já em uso em outros países, como nos Estados Unidos e Canadá, que consegue operar em várias frequências de modo automático, programável, permitindo até o uso secundário, ou seja, embora a faixa seja licenciada pelo poder público para uma determinada operação específica de uma empresa que pagou por aquele uso primário, esse rádio consegue identificar quando essa faixa licenciada não está sendo utilizada, e aí dá a ela um uso secundário sem afetar o serviço primário. Por exemplo, uma operadora pode ter uma licença na faixa de 700 MHz, mas usar apenas algumas porções dessa faixa em cada região, e um rádio cognitivo ele pode identificar, por algoritmos, que algumas porções não estão sendo utilizadas, e operar nessas porções a cada microsegundo, enfim, fazer essa avaliação, e operar nessas porções prestando outros serviços. Então, esse é o desafio de como operar uma infraestrutura que leve acesso a essas pessoas. O segundo desafio é justamente como que isso é utilizado e apropriado pela comunidade para o seu desenvolvimento. E aí eu vou contar uma historinha que não é minha, é do CA, num artigo sobre isso que ele escreveu na revista que o Instituto NUPEF, que é a entidade de onde vem o CA, chama Politics, a revista, e tem um artigo lá sobre justamente esses desafios do espectro, principalmente com foco aí no dividendo digital. E ele propõe, no início desse artigo, que a gente sonhe um pouquinho. Então, ele fala assim: imaginem uma cidade hipotética em que a prefeitura municipal, em conjunto com a comunidade, decidiu construir uma rede municipal para prover acesso à internet nos domicílios ao menor custo possível e com qualidade. E também forneceu uma variedade de serviços públicos que incluem conectividade para a segurança da cidade e vários serviços de governo local. A prefeitura fez um acordo com a Telebrás, que fornece o trânsito da rede municipal com a internet a um bom preço, via um ponto de presença de fibra ótica no município. Combinando rádios cognitivos operando nas faixas de 700 MHz e utilizando os canais do dividendo digital, considerando que nem todos estariam sendo utilizados, com dispositivos Wi-Fi para distribuir conectividade nos domicílios, a rede municipal é um sistema de referência de inclusão digital em municípios brasileiros. Ou seja, todo esse papo cabeça aqui que a gente está fazendo nessa manhã é para dizer que realidades assim, elas são possíveis desde que o poder público se movimente para isso e dê atenção às soluções, a essas soluções, para que elas sejam aplicadas no curto, médio prazo, no nosso país.
já que já é aplicado em outros, né? E essas soluções, elas podem servir, como nesse exemplo do Carlos Afonso, a outros operadores que não os grandes de sempre, né? Outros pequenos e médios provedores, prefeituras e provedores comunitários sem fins lucrativos. É verdade, sim, que cidades como São Paulo, por exemplo, têm um espectro abarrotado de uma série de serviços operando na faixa e tem a maior parte dos seus canais ocupados. E claro que tecnologias como essa do rádio cognitivo podem ajudar a gente a pensar soluções assim mesmo nessas cidades. Mas a maior parte das cidades brasileiras não vive essa situação, né? Não só mesmo as grandes, mas principalmente os municípios menores. E isso não é uma questão menor, o fato de serem municípios menores, aqueles em que mais ainda essas tecnologias poderiam ser potencializadas. Justamente porque são nessas cidades pequenas também, não só nelas, nas periferias das grandes cidades também, enfim, mas essas cidades, elas sofrem muito mais com a questão, com a dificuldade de acesso à internet em relação às grandes cidades. Tem um estudo do IPEA interessante, que foi publicado numa revista que chama Radar, em dezembro de 2013, que tem dados de 2012, em relação à densidade de acessos em banda larga fixa, né? Nos municípios de pequeno porte, ou dividindo pelo porte dos municípios. E aí eles identificam que nos municípios com até 20 mil habitantes, que corresponderiam a 70% do total de municípios no Brasil, embora concentre uma densidade populacional bem menor, né, eles não alcançavam nem 3 acessos por 100 habitantes em 2012. Numa faixa intermediária de 20 mil a 100 mil, que reunia cerca de 30% da população brasileira, essa densidade de acessos fixos variavam de 4,5 a menos de 7 acessos por 100 habitantes. Só nas cidades com mais de 500 mil habitantes, em 2012, a densidade passava dos 15 acessos por 100 habitantes. Mesmo assim, não é lá grande coisa, mas, enfim. E isso tem relação também com o fato de que, nesses municípios menores, não tem competição. Muitas vezes tem uma grande operadora, às vezes pequenos provedores e médios ali tentando sobreviver, muitas vezes tendo ele que fazer o seu backhaul, porque a operadora cobra loucuras para que ele possa ter o link para a internet. E aí esse estudo também avaliou a competição nos municípios, de acordo com o porte dos municípios. Para além de avaliar que 95% das cidades do Brasil tinham concentração na oferta de banda larga fixa, o cenário era muito pior nos municípios menores de até 50 mil habitantes, que se aproximavam de situação de monopólio efetivo. Mesmo na faixa intermediária, quase metade dos municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, quase metade deles também tinham uma situação de monopólio. Só nas cidades muito maiores, em que eles consideravam que o mercado era moderadamente competitivo. Para além disso, são esses os municípios também que estão lá no fim da fila, no cronograma de metas que a gente tem, quando, por exemplo, faz leilões de radiofrequência para prestação de serviço móvel 3G, 4G, pelo fato de o edital de licitação dessas faixas incluírem metas para a oferta do serviço, as empresas que ganham o direito de explorar essa faixa passam a ter essas obrigações. E os municípios menores também, em geral, estão lá no fim do cronograma de metas. No último leilão, no penúltimo leilão desse serviço que foi feito, 2,5 GHz para a prestação do 4G, porque no segundo leilão relacionado à prestação do 4G, que foi os 700 MHz, praticamente não teve obrigação nenhuma acrescentada, porque o interesse do poder público era arrecadar dinheiro. As metas para esses municípios menores, os municípios entre 30 mil e 100 mil habitantes, eles só estarão totalmente cobertos ou pelo menos a obrigação de eles estarem, todos eles cobertos, com 4G, no fim de 2017, ou seja, dezembro de 2017. Já os municípios menores, abaixo de 30 mil habitantes, a meta de contemplar todos esses municípios até o fim de 2019. E não necessariamente com 4G, porque, no caso desses municípios, a operadora pode escolher fazer o atendimento até o fim de 2019, ou seja, daqui a 4 anos, com 3G.
pelas condições do edital do 2,5 GHz. E quando a gente vai, então, para as áreas rurais, aí a situação é pior ainda, né? Segundo os dados da TIC Domicílios, que é uma pesquisa feita por um departamento do NIC-BR, o CETIC, no final de 2013 e começo de 2014, só 15% dos domicílios rurais brasileiros estavam conectados, considerando não só banda larga fixa, considerando acesso discado também e considerando banda larga móvel pelo modem 3G. Essas tecnologias que a gente está conversando aqui, essas faixas, né, elas servem muito ao atendimento dessas áreas também, justamente pela característica de uma maior propagação. Hoje, no Brasil, a gente tem metas de atendimento de área rural que foram feitas num leilão combinado com esse de 2,5 GHz, que foi o leilão de uma outra faixa do espectro, que é a de 450 MHz. Foi licitado em 2012 e tem metas a serem cumpridas também para o provimento de serviços de telecomunicações em área rural. A área rural considerada o raio de 30 quilômetros a partir da localidade sede do município. Agora, são metas que, na minha opinião, são incompreensíveis do ponto de vista do interesse público de conectar áreas rurais e, minimamente, reduzir o fosso que existe no Brasil hoje entre a área rural e urbana. Por quê? Porque as obrigações das operadoras com relação à conexão desses 30 quilômetros a partir da localidade sede é de, até dezembro de 2015, oferecer conexões de 256 kbps. 256 kbps. Com 250 megabytes de franquia. As escolas rurais, públicas, também têm que ser conectadas com 256 kbps para a escola inteira. Até o fim de 2017... essas velocidades têm que ser aumentadas para 1 megabit por segundo. Ou seja, daqui a 2 anos, as pessoas terão conexão de 1 megabit por segundo, com 500 megabytes de franquia nas áreas rurais, inclusive as escolas. As escolas não têm a parte da franquia, mas a velocidade é igual. Então, como a gente está falando aqui, soluções como essa e a utilização dessa faixa permitem, né, que, mesmo nessas áreas, a gente tivesse conexões muito maiores. Aliás, conexões muito maiores são permitidas, inclusive, na faixa de 450 MHz. A própria Oi, agora, ela conseguiu aprovar, pelo regime especial de tributação do PNBL, projeto para fazer o 4G pela faixa de 450 MHz, o que demonstra, portanto, que é possível chegar a velocidades muito maiores do que essas que foram estabelecidas pelo poder público. Bom, e o status dessa discussão aqui no Brasil? Tudo isso que a gente está conversando aqui foi um não assunto no leilão dos 700 MHz. O assunto foi quem vai prestar 4G e são as de sempre, né? Poderia ter sido, embora essa faixa, obviamente, ela já tenha sido designada, estabelecida pela União Internacional de Telecomunicações, que seria utilizada para a prestação do 4G, mas mesmo nesse leilão que foi feito de 700 MHz, poderia ter sido reservada uma parcela maior do espectro para o poder público e para aplicações com uso de outra licença, por exemplo, o serviço limitado privado, que é sem fins lucrativos, para aplicações comunitárias, para a implementação de políticas públicas, por exemplo. E houve demanda da sociedade nesse sentido, mas isso não se estabeleceu no final. O Arthur Coimbra, que é o diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério das Comunicações, ele esteve presente num evento no Congresso Nacional, numa audiência pública no Congresso Nacional, essa semana mesmo, e fez uma declaração que demonstra um outro problema que tem relação com isso, que é o uso eficiente do espectro. A gente tem que avançar nessa questão aqui no Brasil. Ele disse que, em mais de 30% dos municípios onde há cobertura do serviço móvel no país, tem frequências ociosas. E esse debate de uso eficiente do espectro tem que ser feito. Ele está na agenda regulatória da Anatel, para serem reavaliados os regulamentos de gestão e uso do espectro. Não sei o quanto, estava conversando com o Marcelo Saldanha ontem, do Instituto Bem-Estar Brasil, não sei o quanto, de fato, eles estão considerando a importância de que esse espectro não seja utilizado de maneira mais democrática. Segundo o Saldanha, essa preocupação existe, mas a gente precisa
avançar nisso também. Em outros países, como o próprio o CA falou rapidamente na sua apresentação, o uso do dividendo digital e dos espaços em branco, por exemplo, nos Estados Unidos, já avançou bastante. Ele vem sendo planejado e executado desde 2004. Em janeiro de 2012, a primeira rede comercial utilizando espaços em branco na TV UHF foi ativada nos Estados Unidos, numa cidade da Carolina do Norte, a partir de uma regulação que já havia sido aprovada em 2010, que se relacionava justamente à operação de rádios cognitivos nos espaços em branco e nos canais livres, onde a transição para a TV digital já tinha acontecido. E esse é só um exemplo de um país que avançou nisso. Esse tipo de solução que é a solução, entre outras, que vai conectar o próximo bilhão. E não meias soluções, ou 1/10, 1/100 de solução, como, por exemplo, o projeto do Facebook, internet.org, que quer trazer um aplicativo para conectar os 2/3 do mundo desconectados a meia dúzia de sites de texto, com uma série de implicações também com relação à privacidade e uma noção mais complexa de inclusão digital. Só para terminar, porque também é uma discussão que é feita no Intervozes, pensando esse desafio da democratização da comunicação e da garantia do direito à comunicação de maneira combinada, é que essa discussão do dividendo digital, ela trouxe uma questão complicada também para nós na perspectiva do serviço de radiodifusão público, né? Justamente porque essa faixa que foi licitada no leilão dos 700 MHz, ela era anteriormente a faixa que tinha sido reservada prioritariamente para os canais públicos de TV digital, algo que é quase uma ficção jurídica no Brasil, com raras exceções, embora a Constituição brasileira de 1988 diga que os serviços de rádio e televisão no Brasil têm que respeitar o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, e, portanto, a gente deveria ter canais dessas três naturezas, e o canal público seria justamente aquele em que tem participação da sociedade na sua gestão e na definição da sua programação. Quando o poder público, o segundo decreto da TV digital, o 5.820 de 2006, criou canais públicos de TV digital, o Canal da União, Canal da Cidadania, Canal da Educação e Canal da Cultura. E, quando se estabeleceu o plano de distribuição da TV digital, os canais públicos ficaram prioritariamente com a faixa que depois deixou de ser para isso, e foi a faixa do 4G. O governo já estabeleceu uma nova porção do espectro para isso, mas principalmente para os canais que já existem. Então, há, sim, um risco de esses novos canais que foram estabelecidos no decreto sequer venham a existir. O canal da Cidadania já está um pouco mais avançado, mas há riscos de os outros, de fato, não existirem. Então, pensando aqui a integração desse desafio, que é garantir o direito à comunicação a todos os brasileiros e brasileiras, é um desafio integrado com outros serviços também, e que pode se utilizar de soluções muito mais interessantes do que as que vêm sendo vendidas por aí para a gente. É isso, gente. Obrigada. Rafael, por favor, rapidamente, que o tempo encurtou. Bom dia, meu nome é Rafael Diniz, eu sou pesquisador na PUC-Rio, fiz meu mestrado com o professor Luiz Fernando, minha pesquisa é sobre interatividade no rádio digital, e eu vou dar uma perspectiva de soluções para conectar os brasileiros e as pessoas do sul global, que eu acho que podem ser desenvolvidas aqui, né? De uma perspectiva brasileira, assim como foi o Ginga, que foi talvez a única tecnologia desenvolvida no hemisfério sul, que virou norma internacional. É hoje o líder da televisão digital brasileira, vai ser do rádio digital brasileiro também, se tudo der certo. Enfim, vamos lá. Controle. Bom, eu me baseio toda a minha apresentação em cima de fundamentos que deveriam reger as comunicações no mundo, né? O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente, que fala que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito implica a liberdade de manter suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente de fronteiras, tá? Esse é o conteúdo.
1 minuto por slide, vou ter que ser rápido. Atual divisão do espectro, as restrições, vou ser tão rápido quanto os outros da mesa, vamos ser isonômico. Telefonia livre, radiodifusão livre. 1/4 da população vai receber centrais de mídia, que são esses conversores, que o governo vai distribuir. Isso aqui eu vou falar bem rapidinho. A atual divisão do espectro é baseada num paradigma que foi criado desde o século XIX, né, data da criação da ONU, da ITU, que é anterior à ONU, e da suposta escassez do espectro, do paradigma de escassez do espectro. A maior parte do espectro é destinado para licenças de uso exclusivas, para pessoas jurídicas com fins comerciais. Largas fatias estão alocadas para radiodifusão e para serviço de telefonia móvel, e somente muito pouco, o restinho, migalha, você pode usar como cidadão para se expressar, e você não pode usar para se expressar no rádio e na TV, praticamente. A lei de rádio comunitária, como sabemos, é uma piada, né? Com relação, agora aqui, às questões de restrição do espectro. Você, como cidadão, não pode transmitir em nenhum canal de TV, nenhum canal de FM, de rádio, seja em qualquer banda de rádio. Você não pode transmitir em nenhuma banda de telefonia móvel, ou seja, em nenhuma RFCN, que são os pares de frequência uplink, downlink, que são utilizados nos sistemas de telefonia móvel. E nas faixas que você pode transmitir com uma potência irrisória, muito pequena, para uma área de cobertura também muito pequena, né? Esse aqui que eu estava falando. Bom, a proposta que eu e alguns colegas estamos desenvolvendo é o espectro livre, que seria uma nova forma de alocação de faixas do espectro eletromagnético, né? Por exemplo, nós não queremos usar white space. Na verdade, essa questão do white space me parece um grande erro. O Brasil, até hoje, não democratizou o rádio e a TV. As leis de comunicação no Brasil que regem as outorgas de rádio e TV são extremamente antidemocráticas e inconstitucionais. Não falta espectro. Você, por exemplo, em zona rural, vai usar white space para quê? Se a zona os 450 MB está vazio, 700 MB está vazio, tem banda alocada para comunicação ponto a ponto, que deve ser usada para isso. E se ela está alocada somente para empresas, isso está errado. A legislação tem que contemplar outras formas de uso do espectro que sejam para fins das pessoas. O espectro, assim como o ar, é um bem utilizado para comunicação, né? Ninguém está aqui falando que eu posso falar até ali, ou aqui tua fala deve parar, né? No espectro é a mesma coisa. O espectro é um bem natural que deve ser dividido entre todos que têm interesse em utilizá-lo, né? Você, utilizando o white space, eu não ia falar sobre isso, mas já que vocês da mesa todos falaram, vou precisar falar, desculpa. Isso você mata 2 coelhos com uma cajadada só, pensando como grande empresa, tanto de radiodifusão quanto de telecom. A de radiodifusão é excelente, porque você usando essas técnicas tipo paus, banco de dados, você mata as rádios piratas, as rádios que não se enquadram no modelo de outorgas brasileiro hoje. No modelo ideal, até poderia ser plausível essa coisa de white space usando banco de dados. No Brasil, isso é um absurdo. Existem mais de 20 mil rádios sem outorga no Brasil. Outras emissoras de TV também. Você usa white space, você favorece o radiodifusor, grande radiodifusor monopolista, que tem o direito do canal. Você mata a rádio de baixa potência que não tem outorga, porque você vai pôr ruído para o receptor de TV ou rádio. Você usar uma transmissão sem fio em cima de um canal que você está transmitindo, é ruído, vai atrapalhar o sinal. Então, me parece um grande equívoco essa questão. Você tem, por exemplo, por que não se usa, por que não se falou canal 2 ou 4 de TV? A TV analógica vai desligar, certo? Canal 2 ou 4 de TV ninguém está falando. São 18 MHz dentro daquilo que se fala que é o filé mignon do espectro. Se é o filé mignon do espectro, por que ninguém está falando do 2 ou 4? Né? Por que ninguém está falando das faixas SLP, que estão em grande parte sem uso? Por que vai bater bem em cima das emissoras de TV que ainda precisam ser democratizadas, né? 50 anos precisam. Então quer dizer que a gente vai esquecer rádio e TV, sendo que a penetração da TV hoje é 98% no país, da internet é 49%. A internet não chega em vários locais onde a TV e o rádio chegam. Na Amazônia, por exemplo, eu
tenho um trabalho lá com um colega da Unesp, um da UNB, só chega rádio, né? Enfim. Bom, a questão do espectro livre, né? O que é o espectro livre? São faixas alocadas de uso primário para você fazer o que você quiser, para o cidadão, para a liberdade de expressão, não é serviço de comunicação, sem fins lucrativos, sem proselitismo religioso. O embasamento em termos legais para isso poderia até se basear na regulamentação de radioamadorismo, né? Que você vai na Anatel, faz uma provinha, pega o indicativo, ou seu indicativo poderia ser o próprio CPF, né? Alguma coisa assim. Tá? Bom, exemplos de uso do espectro livre. Telefonia livre, né? Esse é um projeto que nós fizemos na Reserva Extrativista do Alto Juruá. Nós instalamos 6 estações de radiofonia onda curta, na faixa de... Ali a gente estava usando 40 metros, 7.280. A gente transmitiu mais em 80 metros, na faixa de onda tropical. Eu desenvolvi um sistema para fazer um enlace digital usando onda curta. Então a gente conseguia fazer enlace até os Andes, do Acre até os Andes, mais ou menos alcance de 500, 600 quilômetros de raio, transmitindo aí a 2 kilobits por segundo, usando rádios legados, como aquele Icon. Se você transmitir usando um padrão de rádio digital como o DRM, o Digital Radio Mondiale, você consegue aí até 72 kilobits por segundo em onda curta. Telefonia livre, usando o GSM. Hoje é muito simples você comprar uma célula GSM, você mesmo instalar. A única questão é que você não pode fazer isso porque você não tem espectro. Não existe um tipo de regulamentação comunitária para acesso à faixa de telefonia. Ali o pessoal subindo na torre, instalando antena. Toda aquela coisa de Software Defined Radio, rádio cognitivo, é importante porque você hoje, ali eles estão usando software livre para rodar na estação rádio base. É o OpenBTS, o OpenBSC, para controlar a estação rádio base. É tudo software livre que você pode rodar numa plataforma de Software Defined Radio livre, como o SRP. Radiodifusão digital livre, essa é a minha área. Eu sou ativista de rádio livre há 13 anos. Sou da Rádio Muda. Estou sofrendo processo por isso. Ali é a rádio, a antena. E aqui é um receptor de rádio digital, né? Lembrando que rádio digital você transmite dados, assim como na TV digital. O rádio digital, assim como a TV digital, é uma tecnologia muito mais nova que a internet. Talvez as pessoas ainda não compreendam de forma completa o que é a TV digital e o que é o rádio digital. O rádio digital, para quem não sabe, ainda não foi definido o modelo de referência do sistema brasileiro de rádio digital. A gente, obviamente, defende o DRM, que é o Digital Radio Mondiale, que é o único padrão aberto que o Brasil está considerando. O outro padrão que o Brasil está considerando é o HD Rádio, que é um padrão usado nos Estados Unidos, usa um codec de áudio proprietário. É horrível, não funciona nas faixas de onda tropical e onda curta. O DRM funciona em onda média, onda tropical, onda curta, VHF. O meu trabalho foi adaptar o Ginga para funcionar no rádio, já está funcionando. Ou seja, aqui foi um experimento que a gente fez de transmissão de TV digital livre. A gente colocou nessa torre, que quem sabe lá dentro da Unicamp. A gente transmitiu com 5 watts, a gente conseguiu uma cobertura bem grande. Aqui tem um watímetro Coaxial Dynamics, a gente usou um modulador da DECTEC, você consegue montar um setup para transmitir TV digital hoje por 10, 15 mil reais. Lembrando que TV digital não se compara à internet em termos de velocidade, a TV digital é muito mais rápida, né? Enquanto hoje a média na internet brasileira é quanto? 2 megabits, alguma coisa assim? 3,4. Um canal de TV digital, você com uma antena, você pega uma cidade inteira, dependendo, claro, de onde você coloca a tua antena, você tem um fluxo de aproximadamente 19 megabits por segundo, indo da tua antena para o receptor de TV digital da pessoa, o receptor fixo. O perfil OneSeg, que você consegue transmitir aí aproximadamente 430 kilobits por segundo. Na Finlândia tem experimentos do uso do broadcast, por exemplo, para transmitir o blockchain do Bitcoin. Eu também faço parte do coletivo Saravá. O Rato falou antes de ontem sobre cibersegurança e confiança, etc. O broadcast tem vários usos. O broadcast é uma rede de comunicação no qual você transmite de um para todos. Não tem como você saber quem tá assistindo o canal, né? E eu acho que para várias regiões do país, a rádio, a TV,
ainda é o meio de comunicação que mais aglutina, que tem um maior poder comunicacional possível. E para eventos ao vivo, não existe nada melhor do que a radiodifusão, né? Você fazer uma rede IP, ponto a ponto, com milhões de roteadores e backhaul para levar esses dados. Com o broadcast, você com um transmissor, você transmite para todo mundo, tem uma economia de energia muito grande, né? Poderia ficar falando de várias vantagens do broadcast sobre rede ponto a ponto, é uma questão aí teórica da diferença de modelos de rede, né? Não necessariamente porque eu gosto mais da TV do que da internet. Enfim, aqui é exemplos de receptores de TV, né? Você pode comprar um adaptador de TV para pôr no teu PC. O governo poderia, por exemplo, incentivar, ou seja, a IBR incentivar a convergência dos meios, né? Por exemplo, por que os nossos roteadores Wi-Fi não têm um sintonizador de TV digital? Você conecta na tua rede, você abre um serviço via DLNA do teu roteador, você tem todos os canais de rádio e TV. Mesmo que teu computador não tenha um receptor de rádio ou TV digital embutido, teu roteador tem, ele compartilha isso via rede local, né? Isso é a real convergência dos meios, que muita gente fala, mas eu não vejo acontecendo, né? Continuando, estou tentando ser rápido, hein? Aqui alguns exemplos do que é possível fazer com a TV digital interativa, usando NCL e Lua, né, que são as linguagens que são usadas para programar para TV e rádio digital. Ela é uma linguagem, é um middleware convergente, então você, aqui nessa aplicação, você pode testar se o receptor da pessoa tem internet, e caso tenha internet, você pode buscar coisas da internet, etc. E se não tem internet, ok, você pode enviar muitas informações para o receptor, oportunidades de emprego, data de vencimento de recebimento de aposentadoria, fazer narrativas interativas, vídeo não linear. Isso tudo é possível na TV digital, sem canal de retorno, sem ter teu receptor conectado à internet, mas isso nunca foi feito. Existem trabalhos acadêmicos que mostram exemplos, mas na TV digital aberta, no mundo inteiro, não conheço onde tenha sido feito. Por isso que, na verdade, eu acho que é importante a gente pensar em soluções para o sul global e não somente importar essas tecnologias mais recentes do norte, que eu acho que são extremamente enviesadas para dar lucro para grandes empresas. Essas questões de compartilhamento do espectro da banda de telefonia é para economia, para dar dinheiro para a telecom, né? Enfim. Bom, a questão... Esse aqui é um teste que a gente fez num rodeador, na Rádio Nacional da Amazônia, que pega em 2/3 do território nacional, pega em toda a América do Norte, chega na Europa essa rádio. São antenas gigantescas que o Médici comprou junto com radares e equipamentos de guerra, principalmente para fazer jamming de emissoras tipo a Rádio Havana Cuba, a Rádio Rebelde, mas hoje é usado para fins legais essa emissora, e a gente está testando rádio digital lá. Aqui é um teste que a gente fez há um mês atrás. Essa é a questão, talvez, uma das mais importantes para as comunicações de todas as épocas do Brasil. 1/4 da população brasileira vai receber receptores de TV digital. Na verdade, eu chamaria de centrais de mídia, que são, na verdade, verdadeiros computadores que o governo vai distribuir. O governo, né, ele vai pegar parte do dinheiro do leilão dos 700 MHz, 3,6 bilhões, e vão comprar esses receptores que vão ter o ginga, vão ter acesso à internet. Na verdade, isso é uma coisa que nós temos que pensar juntos, porque eles não têm Wi-Fi, e isso é uma coisa que precisa pressionar o governo para esses receptores terem Wi-Fi, esses conversores de TV digital. Eles estão pensando em pôr só suporte a modem 3G, o que é um absurdo, sendo que esses receptores vão ser distribuídos para a classe D e E. Você não vai fazer essas pessoas pagarem para ter internet. Enfim, isso vai expandir muito a TV digital. Vários novos canais de TV digital acho que são possíveis. É uma tecnologia, eu acredito, ser a melhor do mundo. Rádio cognitivo, rádio definido por software. Rádio definido por software tem tudo a ver com software livre. Nós precisamos de software livre para rodar nos nossos rádios, já que cada vez mais a gente tem menos hardware e mais software, que esse software seja livre e que existam
Rafael citou as bandas de ISM, né, que qualquer cidadão pode usar. Isso já é um caso vencido, mas a gente tem a possibilidade agora de permitir de qualquer cidadão, de fato, poder explorar qualquer serviço de telecomunicações. Basta a sociedade se mobilizar em relação a essa consulta pública. Então, isso é muito importante. Eu queria também ouvir, Lisandro, sobre a questão... teve uma audiência da Anatel, né, sobre gerenciamento de espectro. Esse é outro ponto igualmente importante. Na audiência, a Anatel ela falou uma coisa que eu acho incrível, a Anatel se pronunciar publicamente disso, de que o espectro deve ser usado de forma mais democrática e discutir que os interesses tanto das empresas, mas também do governo e da comunidade, da sociedade, né, também sejam atendidos nesse debate. Eles citaram o modelo LSA e ASA. Acredito eu que deve ter muita relação com o que você explicou sobre os bancos de dados e tal. E eu queria saber se você tem mais alguma informação sobre isso. Existe um sistema na Anatel chamado CONE, que trabalha essa questão das informações do espectro, né, radioelétrico. Exato. E eu não... CA, como anda o debate de White Space? Porque já tem uma relação disso da Anatel, né, que envolve a White Space Alliance e tal. Tinha algumas reuniões, queria saber se você tem alguma informação mais sobre isso. E é isso. Obrigado. Alô? Alô, não está funcionando. Bom dia a todos. Nivaldo Cleto, do Comitê Gestor da Internet do Brasil, representando o segmento empresarial de usuários da internet. Bom, a pergunta foi muito interessante na hora que a Viridiana falou, aquele trecho da revista do CA, que podemos pegar uma cidade e espalhar por uma grande área o uso da radiofrequência para a universalização do uso da internet. Eu tenho uma cidade que é perto de São Paulo, a cidade de Ibiúna, que é o Cinturão Verde, estão as grandes autoridades do PSDB lá, e a internet não funciona lá. Estou desde 1990, eu luto, as grandes operadoras estão lá, mas a internet não funciona. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais, dentro daquele assunto, como é que a gente pode sensibilizar as autoridades a fazer com que são 70, 90 mil habitantes, possam começar a utilizar a internet de uma forma mais barata e, quem sabe, a prefeitura consiga instalar nessa banda de UHF a internet para todos, como todos aqui imaginam, de um preço mais barato, né? Então, essa talvez a minha pergunta, para que vocês, de uma forma mais simples, menos tecniquez, né? O juridiquez, ou na forma técnica que vocês explicam aí, para que a gente entenda isso. Porque eu tenho influência política na região, quem sabe a gente pode fazer alguma coisa. E segundo, para o Rafael, porque ontem surgiu uma notícia aí bombástica na mídia, que as aeronaves no aeroporto de Guarulhos os pilotos estavam preocupados que estavam tendo interferências nas comunicações por causa de uma rádio de um pirata de um padre que estava interferindo nas comunicações. Então, eu gostaria que você me explicasse até onde vai chegar essa liberdade das rádios, frequências de rádio. Isso está interferindo na aviação. A gente pode estar num avião, o avião pode cair por causa de uma falha de comunicação. É isso. Muito obrigado. Eu estou aqui só para protestar, porque nós temos o próximo fórum e já passaram meia hora desse fórum, e o próximo continua o mesmo assunto. É só pedir encarecidamente à mesa que respeite os próximos oradores. Tu está na próxima mesa, garanto. Pode falar ou fica para depois? Não, eu queria só, considerando essas consultas públicas, às quais o Marcelo aqui se referiu, que quem pretenda responder, que existe uma portaria, a portaria 14 de 2013, que trata das diretrizes para aceleração do acesso ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital e a ampliação da disponibilidade de espectro de radiofrequência, e que essa portaria foi editada antes da licitação dos 700 MHz,
Essa portaria faz referência expressamente a que a distribuição de frequências deve atender às finalidades do Plano Nacional de Banda Larga, mas que, infelizmente, o leilão dos 700 MHz sequer faz referência a qualquer dos objetivos e das questões que estão previstas nessa portaria. E esse edital foi construído, deveria ter sido construído com base nessa portaria, e por isso, desconsiderando a portaria, traz questões tão prejudiciais como foi o critério utilizado para autorização de uso em caráter secundário e que solução dá nos casos em que o titular do uso primário chega no local, depois de abandonar a frequência, como foi dito pela Veridiana, que o Ministério das Comunicações agora identificou, 32% de municípios com frequências não utilizadas, e, ao mesmo tempo, não se estimula por incertezas, como está expresso no edital dos 700 MHz, portanto, nos contratos, de que se utilize em caráter secundário as frequências, e aí a gente tem recursos escassos, preciosíssimos, desperdiçados, servindo de reserva de mercado para grandes grupos econômicos. Só isso. Bom, eu queria, em razão do tempo, eu queria sugerir que a gente faça... Eu vou encarar todas as intervenções como comentários muito importantes para a gente poder seguir a discussão em outros fóruns ou aqui mesmo em separado e abrir para 1 minuto de comentários para cada um dos nossos companheiros e aí encerramos. Eu queria fazer um que é muito simples. Eu quero dizer que nós temos tecnologia no Brasil hoje, graças a... Nós somos líderes em fotônica, não sei se vocês sabem disso. E temos empresas no Brasil que produzem sistemas de fibra que são capazes de colocar 20 terabits por segundo num par de fibras. E mais ainda, essas empresas estão sendo contratadas por provedores nos Estados Unidos para fornecer equipamento. O Lisandro aqui é uma das pessoas que lidera as pesquisas de software para o rádio cognitivo. Nós temos essa expertise de software do rádio cognitivo. O CPQD está construindo rádios cognitivos, está montando rádios cognitivos. Nós temos a tecnologia no Brasil, em resumo, é isso que eu quero dizer. Falta organização, falta política pública, falta vontade para fazer as coisas direito. Então, eu queria passar agora na ordem original, né? Certo. Bom, eu só queria comentar sobre a pergunta feita anteriormente. Eu não acompanho tão de perto as decisões internas da Anatel. O que eu sei é que eles têm as informações compiladas internamente, mas essas informações elas não são ainda colocadas num formato que te permita acessar elas de fora de uma forma mais adequada para o software. Tá? Tu pode chegar lá e fazer a solicitação, tu recebe A última vez que eu tentei isso, a gente recebia um arquivo Excel e tinha várias inconsistências lá no meio. Mas as informações, elas existem ali, né? E se a gente pudesse ter um processo de, no bom sentido, sanitizar as informações, que é olhar para elas e verificar, porque tu não pode dizer que um equipamento, por exemplo, está no meio do Oceano Atlântico, né? Como acontece em alguns casos. Isso certamente formaria uma base útil para quem quisesse desenvolver as tecnologias. Passando pelo processo de desenvolvimento, e o meu ponto de vista é tecnológico, é que a gente não tem as informações disponíveis. E sem essas informações disponíveis, a gente não consegue desenvolver essas tecnologias e aí sim poder criar as aplicações, aumentar o uso da rede efetiva. Se a gente não tiver a tecnologia disponível, não tem o que fazer, né? Por mais que a gente vislumbre as oportunidades, se a gente não tiver a base tecnológica, não vai funcionar. Primeiro, a questão que o Carlos Afonso colocou em relação a que, antes até de sensibilizar as autoridades locais da cidade especificamente, a gente precisa sensibilizar a Anatel e outros reguladores em outros níveis para que isso, de fato, seja colocado em operação, essa tecnologia seja certificada, os leilões de radiofrequência tenham outra lógica, né? E que aplicações municipais nesse sentido possam se desenvolver. E aí, cidades, inclusive, sensibilizadas com essas possibilidades, podem ser um ator relevante junto com a gente a fazer essa pressão nos órgãos reguladores, né?
E em outros pontos, inclusive, que o próprio Rafael colocou na apresentação, do potencial que os equipamentos, a TV digital, os equipamentos de recepção, os televisores digitais poderiam ter nessa tarefa de conexão, que essa história em si da digitalização da televisão no Brasil é uma sucessão de oportunidades perdidas em relação a como a comunicação poderia ter sido democratizada, não só em relação ao acesso à internet por meio desses recursos interativos por meio desses aparelhos, mas, inclusive, na própria alocação do espectro, né? Mas não vou entrar não vou me aprofundar nisso. Embora a pergunta não tenha sido para mim, Nivaldo, eu também vou tirar uma casquinha da resposta em relação à rádio pirata, porque é o seguinte, os meios de comunicação de massa não à toa, né, as emissoras de televisão e de rádio sempre tratam as rádios comunitárias e não licenciadas como grandes ameaças, inclusive à saúde e à vida das pessoas, né? Não à toa, não à toa. Muitas delas, aliás, são piratas e não licenciadas porque as rádios comunitárias passam anos tentando uma autorização na Anatel e no Ministério das Comunicações e não conseguem. E enquanto rádios comerciais operam acima da frequência permitida ou em municípios em que elas não têm outorga, e isso não derruba avião, quando uma rádio comunitária tenta fazer isso, aí ela mata as pessoas. Então, essa notícia que sai na grande mídia. E eu aceito a provocação do Rafael de que a gente também precisa pensar essa alocação do espectro em outros paradigmas. Então, vou passar para você e você continua. Pô, essa falácia de que rádio derruba avião, pô, se rádio derrubasse avião, o Bin Laden usava rádio. Primeira coisa. Mas... É muito bom, mas isso é muito bom porque muita gente não sabe disso. Tem um texto do Marcos Manhães, do CPQD, muito bom, explicando por que rádio comunitária ou rádio livre de baixa potência não derruba avião. No pior caso, que você está no último canal de FM, em 107.9, você pode ter uma interferência de canal adjacente no comecinho da banda de avião, nos primeiros canais, que vai de 108 a 118. Se você tiver duas emissoras muito próximas, você pode ter produto de intermodulação e gerar uma terceira frequência. Tem a frequência 1, 2, você gera uma terceira, e aí essa frequência cai lá dentro. E para isso acontecer, as duas emissoras têm que ter muita potência. Eu tenho um amigo que é piloto da Avianca, ele falou que já ouviu a Bandeirantes, a Globo no avião. Agora lembra, a rádio de avião é AM, né? Então, você sabe que 2 sinais de AM, você consegue ouvir os dois, né? Nunca caiu um avião na história da aviação por interferência de rádio. Já caiu porque faltou o rádio, porque ele parou de funcionar. Mas nunca caiu por interferência, né? Então, assim, essa falácia que a mídia tenta pôr na cabeça das pessoas é ridículo, não tem fundamentação científica nenhuma, e a gente tem que rechaçar isso, porque isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira, né? Eu gostaria de agradecer o convite. E gostaria de agradecer o convite à mesa. Muito obrigado pela oportunidade. E espero que a gente consiga desenvolver trabalhos juntos aí. Estou à disposição e quero muito trabalhar com essas novas tecnologias e que elas sejam, de fato, benéficas para a população e não somente para as empresas, né? Muito bem, muito obrigado. Vamos ao cafezinho rápido, que o Percival está nervoso. E o Percival nervoso é um perigo.